Olá, internautas do PT, do Facebook na Câmara. Nós estamos agora, desta vez, ao vivo com a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, que é coordenadora adjunta da bancada feminina da Câmara dos Deputados e presidenta da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Um prazer muito grande tê-la aqui conosco, Ana. Prazer, Ivana, e prazer estar com você, internauta do outro lado, né, acompanhando o que está acontecendo aqui na Câmara. Vamos lá, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer pergunta à Ana Perugini. Mas o nosso objetivo, Ana, desse bate-papo da gente vai iniciar agora é o seguinte: você esteve no acampamento em Curitiba, acompanhando a vigília por Lula livre, para dar o bom dia ao presidente Lula. Você chegou um dia anterior, dormiu lá. Eu queria que você fizesse, depois assim, de uma forma resumida, porque muita gente acompanhou, mas muita gente não deve ter acompanhado com também. Certeza, com né? certeza. E eis que, de repente, lá no Bom Dia Lula, que acontece diariamente, aconteceu um ato de vandalismo de um delegado da Polícia Federal, Gastão Scheffer Neto, que fez o quê? Quebrou o equipamento do som usado na vigília Lula livre. Um pouquinho mais cedo você teve na Corregedoria da Polícia Federal para exigir, né, providências em relação a esse caso. Como é que está a situação? Então, o ocorrido, todos nós já sabemos, foi amplamente divulgado, até porque hoje pelo celular nada passa incólume, tudo é divulgado em tempo real, né, ao vivo, a cores, no momento real. Nós estivemos hoje aqui na sede da Corregedoria da Polícia Federal, estive com o senhor Omar e com o senhor Melo. O senhor Omar é o corregedor geral aqui em Brasília, né? E o senhor Melo é o corregedor disciplinar. E nós protocolamos um requerimento, juntamente com o ofício, para que houvesse a instalação de um procedimento disciplinar, nós chamamos de uma sindicância, para apurar a conduta do delegado federal que entrou no momento do Bom Dia Lula, destruindo o equipamento de som. E nós só nos demos conta de que foi totalmente destruído, porque nós, logo depois do Bom Dia, ao momento em que cada um dos parlamentares que estão ali, nós tínhamos uma deputada do Rio de Janeiro, a deputada Marcelia de São Paulo e eu, né? Cada uma de nós iríamos nos manifestar em relação à conjuntura atual, em relação ao momento que nós estamos vivendo. E o som estava absolutamente mudo, né? Do meu lado esquerdo, o som todo quebrado. Naquele momento o senhor Gastão, delegado da Polícia Federal, que havia invadido o local com aproximadamente 300 manifestantes. Fico imaginando assim, do tamanho... A gente vê a cena pelo vídeo e fica horrorizada. Imagina ali. Eu fico imaginando assim, as condições em que a pessoa se encontra para fazer realmente ter esse tipo de conduta. E ele foi entregue à Polícia Militar, até o 13º Batalhão da Rotam de Curitiba, que fez um cordão de isolamento. Aí que vem o X da questão. Fez um cordão de isolamento para que ninguém descesse. Ele foi levado pela polícia até a esquina. Nós podíamos ver claramente, da metade da rua para cima, a conversa que acontecia no final da rua, na esquina. Inclusive, aqueles que precisavam passar com alimentos foi impedido. Nós tivemos que negociar para que, pelo menos, as pessoas que iriam levar alimentos, até mesmo os moradores ali do bairro, pudessem transitar por ali. E eu insisti como a deputada Marcelia também, para que nós pudéssemos acompanhar o que estava sendo feito com o delegado, né? No caso, com a pessoa que até então nós não sabíamos quem era. Não só como parlamentar, mas como advogada. Como advogada, mas principalmente como deputada federal, nós estávamos ali acompanhando, né? E, francamente, eu me senti uma estrangeira no meu país, né? Hoje eu coloquei para o corregedor essa questão, uma estrangeira, porque que perigo ofereceria a segurança... Tanto eu como a deputada Márcia descemos para conversar e para acompanhar ali o que estava acontecendo. Mas nós esperamos por longo tempo. Como houve dano ao equipamento, né, deputada Márcia, nós precisamos de registrar um boletim de ocorrência para que haja indenização em relação ao ocorrido. Mas até então nós não sabíamos que se tratava ainda do delegado. Né? Quando nós subimos até o local do Bom Dia, né, porque nós estávamos na metade da rua, subimos até que fica a alguns metros da porta de entrada da sede da Polícia Federal em Curitiba, nós fomos informados que nós precisávamos ir até a sede da Polícia Federal, porque a circunscrição, o local ali era de competência da Polícia Federal. Nós fomos até lá, nós estávamos conversando e sendo atendidos no balcão, quando nós chegamos à conclusão de que sim, nós precisávamos ir até a delegacia de polícia para fazermos o registro do boletim de ocorrência, por ter havido um dano material, aliás, bastante grande.
E nós estávamos na saída, mas eu brinco, Deus é tão bom, Deus é tão bom que na saída, justamente Ele estava voltando. O senhor Gastão, escoltado por 2 agentes direto da polícia, eu fotografei, porque falei, vou fotografar, porque fotografei imediatamente ele, falei, daqui a pouco alega que houve algum dano, né? Em relação à pessoa, eu fotografei, falei, é ele, a pessoa é delegada da polícia. Ele estava transtornado? Como é que ele estava? Ele estava bastante, assim, visivelmente, né, na foto que nós temos, está visivelmente transtornado. Ele estava muito quieto, muito calado, mas... Inclusive, o terceiro agente que estava mais à frente disse, vamos resolver essa questão lá dentro. Falei, então, a questão é lá dentro, então vamos para a corregedoria. Nós vamos para a corregedoria e nós entramos, né? Fizemos o nosso cadastro para que nós pudéssemos entrar. A senhora Ana Paula desceu, nos recebeu e nós fomos até o superintendente da corregedoria naquele momento, em exercício, porque o superintendente não estava presente, mas nós fomos atendidos pelo superintendente em exercício, e depois entrou na sala de reuniões também a corregedora e o senhor Flúvio. Nós conversamos, o doutor Felipe, que é o advogado em Curitiba, também entrou na sala. A corregedora fez um comentário em relação ao estado emocional do delegado federal, que havia intimidado, quebrado os equipamentos, né? Uhum. E nós alegamos, inclusive, que nada pode justificar uma conduta, né? Uma conduta desse tipo, e que nós queríamos a instalação do procedimento disciplinar. Mas mais que isso também, o doutor Felipe, que era o delegado o advogado naquele momento, fez uma solicitação, porque nós tivemos um episódio dormindo no acampamento, como você disse, e durante a noite, porque fica uma viatura da polícia, desde que houve os disparos, né? Que acabaram ferindo o Jefferson Dias, que acabou... E a outra... a moça que se deslocou no dia seguinte, né? Voltou. Desde então, a polícia tem feito uma guarda. Mas quando essa viatura se ausentou durante aquela noite que eu estive lá, um carro branco, né, que depois foi fotografada a placa do carro no dia seguinte, passava durante a noite e abaixava o vidro e provocava os seguranças. Né, os seguranças que estavam fazendo a vigília também do acampamento. Né? Uhum. Então, o doutor Felipe insistiu muito para que a própria Polícia Federal, né, intermediasse o pedido de aumento da segurança, para que não houvesse, né, um desfecho maior. Há muitas pessoas, durante a nossa caminhada, porque há todo um ritual, há todo um procedimento do acampamento. Né? Durante todo o período da manhã, há um deslocamento, porque isso foi acordado com a Polícia Federal. Durante toda a manhã, há um deslocamento do acampamento, durante um pequeno trajeto até o local delimitado pela Polícia Federal para que haja o bom dia às 9 horas da manhã. Né? Eu acompanhei todo esse trajeto, nós fizemos o trajeto, tem crianças, idosos, né? Muitas mulheres, né? Indígenas, pessoas de vários partidos, de vários movimentos. Né? Ali não tem do país e de outros lugares. Inclusive, né? de outros países, muitos países passaram por ali. Há pessoas, eu lembro de uma caminhoneta que passou e fez um sinal assim, está atrapalhando o trânsito. Nós procuramos ocupar sempre uma faixa, mas grande parte das pessoas, inclusive o motorista de ônibus, quando nós fomos fazer a esquina, ele segurou todo o trânsito para que nós pudéssemos fazer a travessia da esquina. Que legal. E muitas pessoas passam em buzina e fazem sinal de positivo. Né? É isso, porque é muito bonito, porque as pessoas vão cantando, vão... São manifestações tranquilas, muito pacíficas, são transmitidas ao vivo, né? Com muita tranquilidade. As pessoas chegam, tomam água juntas ali, até que às 9 horas comece o bom dia. Né? Enfim, foi um susto muito grande. Agora, custou a mim, né? Custou a Marcela. Quando viemos, é um delegado, não é impossível que seja. Não posso acreditar, nossa, o pessoal às vezes... Há um floreamento, todo mundo aqui com os ânimos, né? Preocupados com o processo democrático que está havendo no país, com a democracia no país. Mas não, foi quando foi constatado. Eu custo acreditar que isso aconteceu ainda. Eu ainda custo acreditar. Né? Estando lá, tendo visto, tendo olhado, tendo fotografado, tendo filmado, presenciado tudo. Eu ainda custo muito a crer em tudo que está acontecendo. Porque nós lutamos tanto para ter democracia, né? Eu venho de um período, né? Eu sempre lembro de um amiguinho meu de escola, né? da época de escola,
Eu lembro que nós não podíamos sair do portão para fora, era muito pequena. Minha mãe não deixava de jeito nenhum. Naquele período, o homem não podia sair sem camisa na rua, você não podia ficar em três conversando na rua. Né? E eu tenho um amiguinho meu que vive até hoje na cadeira de rodas, porque ele foi baleado na esquina da minha casa. Na esquina da minha casa, em plena ditadura. Né? Então, essa ficou muito marcada na minha vida, a necessidade da luta pela democracia. Eu tinha consciência, falei para você, aos 6 anos de idade eu lembrava o nome de ministro. Hoje eu tenho dificuldade. Hoje é um troca-troca. Porque foi um momento de intensa politização nas nossas vidas. Ana, mas como é que ficou essa... Vamos falar para o internauta que está curtindo, compartilhando, né, acompanhando com a gente. Como é que ficou a questão da corregedoria? Você foi lá na corregedoria da Polícia Federal. Isso. Né, exigir, né, como parlamentar, como cidadã brasileira, providências em relação a esse caso. Nós somos requerer, né? Requerer é o termo jurídico correto. Somos requerer, né, que haja instalação. O que o senhor Omar, que é o corregedor aqui em Brasília, o corregedor nacional, nos disse, né? Primeiro que eu pedi uma resposta, solicitei uma resposta oficial em relação ao requerimento que nós protocolamos. Isso precisa ser feito. Segundo, ele nos informou que vai remeter o requerimento à Corregedoria de Curitiba, que tem a competência para fazer a instalação do processo disciplinar, para verificar, né, as condições do profissional, do delegado federal que agiu naquele momento. Então, isso foi colocado pelo corregedor. Eu vi muito, né, eu insisti muito com o corregedor, no sentido de nós resgatarmos, né, a credibilidade nas instituições, seja qual for a instituição. Nós precisamos de resgatar e manter a credibilidade para o mínimo de equilíbrio, né? O mínimo de equilíbrio que nós precisamos de ter no país hoje, das forças que nós temos no país. Né? Eu ouvi muito dizendo, isso não vai dar em nada, vai dar. Não, vai dar sim, porque nós vamos acompanhar o que está acontecendo, eu vou aguardar. Mais que isso, durante a reunião, eu falei, olha, nós temos que verificar, porque eu me senti uma estrangeira. Então, independente de nós portarmos uma arma ou não, né, quem tem mandato, né, qualquer cidadão, ele precisa ser respeitado nos seus direitos e nas suas prerrogativas. Prerrogativas é diferente de privilégio. Eu não gosto de fazer confusão de privilégio e prerrogativa. Prerrogativa é aquilo que é inerente ao cargo, não se trata de pessoa, o cargo. O cargo que nós ocupamos, nós levamos para onde nós formos, a função, principalmente quando se trata de um mandato eletivo. Então, algo que era para ser resolvido rapidamente, não foi resolvido rapidamente, porque a intenção é dar um jeito nisso, né? Vamos acalmar o ânimo aqui, vamos manter esse cordão de isolamento, mas minimamente quem trabalha hoje em instituições precisa saber, né? Quem ocupa um determinado cargo, qual a prerrogativa que tem, qual o dever que tem, onde quer que esteja. Ana, né? Inclusive, ontem eu estava acompanhando o próprio delegado filmando. Né? Quando ele estava conversando ali com os policiais, ele voltou, estava filmando do próprio celular, entendeu? O fato de nós sermos de um partido ou do outro, de uma tendência ou de outra, né, mais de esquerda, mais de direita, o fato de haver esse acirramento todo, não nos dá o direito de agirmos além daquilo que nossa função nos dá como prerrogativa. Né? Nós não podemos fazer isso de hipótese alguma. Né? Então, nesse sentido, nós vamos continuar insistindo. Eu já pedi à liderança do partido que entre com o pedido de uma audiência com o ministro, né, da Segurança Pública, para que nós possamos conversar, para que se aumente a segurança neste momento, porque depois de atentado à caravana, tiros no acampamento, na intimidação durante a noite, agora um delegado da Polícia Federal entra abruptamente numa manifestação. Imaginei, no dia eu falei, gente, como eu sou corintiana, né? Eu sou corintiana, aqui vamos falar disso. Eu sou corintiana. É como eu vestir a camisa do Corinthians e entrar no estádio, né, do Palmeiras em dia de jogo, com a camisa do Corinthians no jogo, né? E começar a instigar, né? O que pode acontecer? Eu acredito que aquele clima que eu encontrei na cozinha comunitária, que foi um clima de amorosidade, um clima de muita solidariedade, de muita fraternidade, algo que nós precisamos de trazer para a política, é valor que deveria estar intrínseco na política, né? Não só na política partidária, mas na política que todos nós praticamos no dia a dia. Né? Esses são os valores que nós precisamos cultivar. E eu encontrei isso na cozinha comunitária. Esse valor salvou a vida do delegado.
Porque se nós não estivéssemos, né, fazendo orações em conjunto, comida em conjunto, bebendo em conjunto, né, nos aprontando para sair de uma caminhada em conjunto, se nós não estivéssemos ali lutando por algo extremamente valoroso que é a democracia, o desfecho seria outro. O desfecho seria outro, né? Então eu quero aqui, de antemão, né, de prontimão, agradecer o senhor Nelson, agradecer a Égina, agradecer a Cláudia, que foram pessoas que eu conheci lá no acampamento, que carregam, né? Eu estou colocando o nome das pessoas que eu lembro imediatamente que nos abraçaram quando nós chegamos, nós estávamos bastante cansados, eu fui direto para lá. E que tem abraçado as pessoas também com extrema necessidade ali, naquele local. De abraçar e dizer que esse é o clima que nós temos que levar nessa luta, né? Nessa luta que é uma luta a longa distância, uma corrida a longa distância, mas de perseverança e de esperança pela retomada da democracia no nosso país. Com certeza. Porque eu quero ganhar de todas as forças, né? Mas por aquilo, no momento em que eu mais lutei pelo nosso país, foi o momento pelas eleições diretas. Eu quero ganhar com a eleição livre, soberana, democrática, com a participação de todas as forças nesse processo, e não no tapetão. Com certeza. Deputada Ana Perugini, muita gente aqui se manifestando, pedindo cadeia, inclusive, para o delegado, dizendo que o delegado é fraco, mas defendendo aí Lula como presidente, né? Falando que Lula é inocente. Realmente ele é inocente. E a gente tem visto aí, né? A gente tem acompanhado, a gente como jornalista tem acompanhado também, registrado diariamente o Bom Dia, né? Tudo que vem acontecendo, as manifestações de carinho, as cartas que estão sendo enviadas. Agora há pouco eu conversando com a deputada Luiziane Lula Lins, ela falando que até semana passada o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido 10 mil cartas. Você já escreveu a carta para o presidente? Eu falei tanto, né? Depois que nós conseguimos uma carta, eu falei tanto, né? Para ele ficar firme, porque nós estávamos ali. Porque, até você comentou a respeito de cadeia para o delegado, eu vou dizer uma coisa para ti, você pode pensar o que você quiser a meu respeito, mas eu não sou a favor disso, não. Eu sou a favor da instalação do processo disciplinar, que se verifique se a nossa legislação prevê cadeia para esse tipo de... Porque ninguém pode ser preso no nosso país sem trânsito julgado de sentença condenatória. E a mesma lei que é para Écio é para Lula, é para Ana, é para Ivana, é para todos nós. Né? Então, nós não podemos querer que... Porque nós temos que lutar contra as injustiças, e para que haja justiça, nós precisamos objetivamente cumprir o ordenamento jurídico. Então, nós temos que lutar pela legalidade do nosso país, o devido processo legal, sem abrir nenhuma assim, agora eu vou fazer desse jeito, mas depois eu vou fazer de outro. Não pode. Né? E tem que denunciar, né, esses abusos. Os abusos precisam ser denunciados, precisam ser apurados. E aí o pedido ao ministro da Segurança Pública que aumente a segurança para que todas as forças sejam respeitadas e que haja um estado de paz no nosso país. E aí a maior torcida nossa, que é a nossa busca lá no final, que não deveria ter acontecido nunca, né? Que é, de fato, eleições livres, soberanas, com todas as forças, né, participando desse processo, para que nós tenhamos o mínimo de governabilidade no nosso país e retomemos o Estado de Direito. Porque aí eu vou entrar no assunto que é mais importante ainda, que é, a gente sempre deixa para o final esse tipo de coisa. Conversava agora há pouco ali fora com o Rodrigo, terminou a comissão, a gente saindo correndo. Falei, Rodrigo, eu estou preocupada, porque nós estamos voltando ao regime da escravidão no nosso país, onde é legalizado você não ter fundo de garantia, não ter direito à hora extra. Vai fazer 6 meses essa reforma trabalhista também, né? Nós temos uma legislação, né, uma legislação que vem ficando cada vez melhor. Por exemplo, a empregada doméstica conquistou o direito de ser tratada como trabalhadora, registrada como qualquer trabalhadora. Tratada pela Benedita da Silva. Agora, então nós precisamos dar continuidade a esse processo e não voltar ao passado, onde era lícito, legal e moral termos escravos. Nós não podemos mais trabalhar dessa forma. Né? Ana, vamos mandar um alôzinho aqui para eu acho que é Vanderleni Marreira. Parabéns a todos de bom coração que agiram com consciência. Ana de Lourdes Almeida, que Deus proteja todos no acampamento. Vicente Jungsteld, não sei como é que pronuncia, Vicente, desculpe, mas esse delegado deveria estar preso. Muita gente se manifestando, curtindo, compartilhando. É isso aí, gente, é isso que a gente tem que fazer para colocar definitivamente aí abaixo esse fake news, né, que vem acontecendo aí e vem tentando mudar a cabeça das pessoas. Ana, a gente dando continuidade também, porque o nosso programa já está quase terminando, você falando sobre acampamento,
eu queria que você falasse sobre essa decisão da Polícia Militar do Paraná, que retirou as viaturas que faziam a segurança do acampamento. Como é que você vê isso aí? Muito preocupada, porque eu acabei de falar do pedido que foi feito. O ministro, né, também. Que foi feito, na corregedoria, falou, olha, por favor, vamos intermediar um acordo para que se aumente a segurança e não se diminua a segurança. Com certeza. É importante que tenha uma segurança para que não haja, já que há esse movimento de intolerância que muito foi criado pelo que aconteceu na República de Curitiba. Eu sou testemunha do dia que houve o vazamento do grampo ilegal da presidenta com o presidente Lula, né? E eu falei assim, meu Deus, o que pode acontecer agora no país? Né? E de onde partiu essa ação? Então, minimamente, quem acirrou os ânimos deve conter o acirramento agora para o bem-estar da população e para a preservação dos direitos da livre manifestação pacífica no nosso país. Então, eu vejo com bastante preocupação. Nós temos, em sabendo disso, nós temos que intensificar agora o pedido urgente de uma audiência com o ministro, né, da Segurança Nacional, da Segurança Pública, para que nós não tenhamos um desfecho pior em tudo isso. Você, como presidenta da Comissão de Direitos da Mulher, a deputada foi eleita na semana passada, hoje foi a primeira reunião, né? A gente até colocou no programa passado das mulheres, Ana. Vamos falar de uma forma rápida, assim. Primeiro, eu queria que você comentasse. Todo programa a gente comenta, a gente não só elogia, mas fala do trabalho que vem sendo feito pela presidenta eleita Dilma Rousseff de denunciar esse golpe, não só que aconteceu com ela, mas que está acontecendo com Lula, né, com o país inteiro. E segundo, quais são as suas prioridades na Comissão das Mulheres? Vamos começar da Comissão das Mulheres. A prioridade da Comissão das Mulheres hoje é que ela seja muito democrática. Eu fiz um comentário a respeito do que é a democracia para cada um de nós. A democracia, para mim, é respeitar, inclusive, quem tem posição diversa da minha e dentro daquilo que foi acordado no ordenamento que nós estabelecemos, né? Então, e há uma perspectiva também de levar essa comissão, de levar a Comissão das Mulheres, dos Direitos das Mulheres, para fora do nosso espaço aqui, do prédio da Câmara Federal. A Câmara Federal ainda até os estados. Há 3 pedidos, né? Do deputado Marcos, da deputada Benedita, e eu tenho também a intenção de levar para o nosso estado para que nós possamos discutir o feminicídio, né? Em números absolutos, o nosso estado, o estado de São Paulo, tem aumentado o número de homicídios de mulheres. E isso falando de homicídio porque nem todos são catalogados como feminicídio. Então, nós precisamos de travar um debate sobre a melhoria das condições, inclusive de aprimoramento daqueles que fazem a investigação e classificam como feminicídio ou homicídio. E a aplicabilidade da lei que foi sancionada pela presidenta. Exatamente. Nós precisamos de implementar, né? Essa questão o direito não basta estar posto, ele precisa chegar até o cidadão e a cidadã de fato, né? Essa é uma questão. A outra questão que foi colocada a respeito do golpe, né? Eu ouço muito assim, nossa, o PT teve uma sacada de falar que é golpe. Eu insisti, não foi sacada, né? Não houve uma sacada. Houve primeiro um trancamento de uma pauta aqui dentro, que é da peça orçamentária. Sem votar a peça orçamentária, você não tem recurso para fazer absolutamente nada dentro do governo, então você trava todo o governo. Isso é em Câmara Municipal, isso é nos governos de Estado e também aqui em Brasília. A União também funciona dessa forma. Houve um trancamento. Depois, houve a inviabilização das políticas, né? Houve uma organização de um movimento nas ruas, né, propiciado principalmente pelos grandes veículos de imprensa, mas principalmente os jornais, depois da internet. Essa estatística foi amplamente divulgada. Nasceu com o movimento por conta dos 20 centavos da passagem de ônibus e se expandiu, né, e se criou uma onda na rua e se começou a falar em pedaladas, e pedalada nada mais foi utilizar de recursos de bancos, né, de bancos do Estado, para a garantia mínima do andamento do país. Tanto é verdade que a primeira peça que foi votada aqui, logo depois que Michel Temer assumiu, foi a peça orçamentária para que ele tivesse recursos para fazer o que queria, e até agora está remanejando recursos, inclusive recursos de políticas. Verdadeiro desmonte, né? Inclusive recursos de combate à violência contra a mulher, para colocar no SECOM, que vai trabalhar o quê? A comunicação hoje da presidência. Então, o que houve foi, de fato, um golpe muito bem planejado. E a grande preocupação, que aí vem o que é importante salientar, veja, Aécio Neves não aceitou perder a eleição
com a presidenta tendo ganho em segundo turno com quase 52% dos votos, foi 51,64%. Agora, você imagina o que é uma eleição sem todas as forças democráticas do país? Eu estou falando de direita, de centro, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, com todas as forças, com uma eleição com 1/4 dos votos no país. Como será a governabilidade no nosso país, né? Então, nós não podemos aceitar retrocesso. Nós lutamos muito para chegar até aqui. E nós precisamos de continuar lutando para que haja um respeito ao processo democrático que tem se instalado no país desde 1985 e à custa, né, de muita luta, de muito movimento, tanto movimento social, movimento sindical, né, movimento popular. Então, nós precisamos de respeitar toda a história de construção do nosso país. Chega de intolerância, né? Mais amor, né? Chega de intolerância, nós precisamos de... Se ganhar, uma eleição com todas as forças, ganhou, vai governar, tem que governar, né? Agora, o que nós não podemos aceitar o que está sendo feito. Criar um estado de exceção onde você pode prender sem trânsito julgado de sentença condenatória, onde você pode ter livre convicção, né? A sugestão que foi dada, eu imagino como advogado, né? Eu estou acompanhando o processo, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala assim, olha, não use as provas que tem nesse processo para formar a convicção, que não pode existir, a sua convicção em outro processo. Com certeza. Aí você vira o juiz e fala o seguinte, não, enquanto não foi publicado o acordo, então, por enquanto, não. Né? Então, assim, nós precisamos de respeitar as instituições em qualquer nível. Essa preocupação tem me acompanhado já há bastante tempo. Faz 3 anos que eu falo do descrédito e da quebra das instituições do nosso país. Ana, e a presidenta eleita Dilma Rousseff, qual é a avaliação que você faz? Que nosso país não está habituado ao jeito das mulheres, né, de serem na política, é o jeito nosso de ser na política. Então, assim, eu lembro quando eu estive vereadora, eu falei assim, Ana, você não joga futebol, não... eu não jogo futebol, eu sou bastante séria, mas eu não tenho nenhum problema de relacionamento com as pessoas, muito pelo contrário, é o que eu mais gosto de fazer. À medida que as mulheres foram ocupando cada vez mais espaço, com toda certeza, nós vamos diminuir essa cultura de intolerância em relação ao jeito da mulher ser também na política. Agora, eu não tenho dúvida que ela foi muito corajosa. A presidenta Dilma, ela é extremamente conhecedora e corajosa. Eu lembro de quando eu soube que a CEAGESP saiu do processo de desestatização, porque ela corajosamente tirou. Foi ela que tirou, né? Eu vi quando ela mexeu nas taxas de juros, Magali. Foi ela que fez, né? Então, eu não tiro esse mérito e acredito que ninguém que tenha... E eu já vejo muita gente com saudade, gente que bateu panela com saudade da presidenta Dilma, né? Tem muita gente. E onde ela vai, ela é super... Eu assisti recentemente um vídeo onde ela faz da menininha, falou assim, mas mulher pode ser presidente? A mulher pode, mulher pode. E eu acredito que a sociedade vai pedir cada vez mais mulheres nos espaços de poder. E aí eu estou falando que tem uma metralhadora, porque você falou, gente, só tem 20 minutos, né? Só tem 20 minutos. Nosso programa já está finalizando. Já está finalizando. Mas as mulheres precisam de ocupar mais espaço na política e eu entendo como missão mais propriamente dita do nosso mandato, resgatar esse amor, né? Que foi desconstruído ao longo de anos, falando de corrupção. E o grande problema nosso não é nem de longe a corrupção no nosso país, não é de longe. Na política, o grande problema é respeitar a democracia, não é para qualquer um, não. Exige um esvaziamento do seu interesse, um esvaziamento da sua prepotência, exige um esvaziamento de si para que você possa olhar o outro como igual a você, independente da posição, né, que ele defenda, né? Então, é um momento de muita produção política no país. Eu acredito que vai ser um momento de crescimento, um movimento cheio de esperança, né? E se Deus quiser, votando nas nossas deputadas do PT, nas nossas senadoras, né? Com certeza. Fazer governadoras. Nós não passamos as cotas aqui, mas nós vamos passar ainda, porque precisa. Os países que avançaram foram países que implementaram as leis de cotas, né? E nós precisamos de implementar a lei de cotas. Aí eu lembrei que o comentário que eu ia fazer contigo, uma moça me procurou, inclusive do nosso partido. Você, olha, eu concordo com tudo que você fala, mas quando você fala assim que tem que ser mulher de centro, de direita e de esquerda, eu não concordo, não, né? Eu falei assim, escuta, mas para os homens entrarem não tem detector para os homens, né? Tem só o voto. Nós temos que garantir que todas as mulheres participem, porque é importante na democracia. Nós temos as divergências, nós temos as várias nuances,
os vários pensamentos, e por que não de mulheres, né? Por que não de mulheres? Então, nós queremos mais mulheres em todos os espaços de poder, independente, de preferências, mulheres que defendam os trabalhadores e trabalhadoras, né? Com certeza. Por isso, nós votamos contra o financiamento empresarial de campanha, porque nós queremos trabalhadores e trabalhadoras aqui dentro, com toda certeza. Bom, vamos mandar mais um alôzinho aqui, antes de terminar o programa. Aqui, nome difícil, eu não sei se é esse aí. Aquilébia Raposo, PT, o melhor partido do Brasil. Maria Kliman, o machismo superou novamente, Temer provou. Muita gente aqui se manifestando, entendeu? A respeito da questão do advogado, te parabenizando, Ana. Queria agradecer muito a sua participação aqui falando, relembrando aos internautas, como no programa anterior com a Luiziane Lins, que nesse sábado vai ter uma marcha, viu, Ana? Se você estiver por aqui, em relação ao feminicídio. Deixa eu pegar aqui, porque a informação, para eu dar a informação direitinho, vai ser nesse sábado, às 14h, na EQNO, setor 13/15, em Ceilândia Norte, aqui em Brasília, marcha contra o feminicídio com o tema Não à Violência contra as Mulheres. Logo após, será realizado um culto ecumênico em memória de Jéssica Lainara da Silva, que você deve ter acompanhado, que foi assassinada no dia 4 de maio pelo companheiro, um policial militar, chamado Ronan Menezes de Jéssica na comissão. Pois é, a Luiziane vai acompanhar, e você, como presidenta da Comissão da Mulher, deve também acompanhar esse caso, né? E eu vou aproveitar e fazer o convite. Na quinta-feira, dia 17, nós vamos ter uma senadora, uma deputada da França, que vem tratar justamente dessa questão na Comissão dos Direitos da Mulher. Né? Vai ser na quinta-feira que vem, dia 17, às 11 horas da manhã. Gente, muito obrigada. Prazer muito grande. Você vai voltar em breve para falar sobre, que você tinha falado anteriormente para mim. O desfecho da corregedoria. O desfecho da corregedoria e a questão também da adoção que você pretende abordar dentro do colegiado, né? Já é um outro bate-papo, E, aliás, fez 100 anos, né? 100 anos do Dia das Mães. Você sabe que hoje eu me deparei, recebi, inclusive, uma mensagem tua a respeito das mães que estão... E eu acabei chorando de novo ontem, quando eu lembrei da minha mamãe. Minha mamãe tem 75 anos de idade. Eu já não tenho mais mãe nem pai. Então, gente, olha, vamos aproveitar também, desejar um feliz Dia das Mães, abraçar, beijar para sua mulher, para sua irmã, que é a mãe, para sua mãe. Vamos valorizar mais, né, Ana? Feliz Dia das Mães para você também, querida. Essa trabalhadora não remunerada e principalmente não reconhecida, o que é muito triste em relação ao nosso Estado. Nós precisamos de reconhecer esse trabalho valoroso das mulheres, que deve ser partilhado, né? Partilhado com homens, com os homens também na nossa sociedade. Né? Bom, você quer rever o nosso programa, você acesse o Facebook do PT na Câmara e o Facebook da deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Aqui eu vou me despedindo, agradecendo a vocês, que a gente tem muita matéria ainda para fazer, né, Ana? Muita coisa rolando aqui em Brasília. Tem gente esperando a Ivana, né? Aqui. E lembrando aí que vai ter um lançamento às 15h30 da Frente Mista em Defesa da Soberania e do Petróleo, né, da Petrobras. Vamos lá, vamos comparecer. Obrigado e até uma próxima. Feliz Dia das Mães, hein?